a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do programa Na Fronteira do Conhecimento. Os conceitos de quilograma e metro, entre outras medidas, sofreram alterações em maio de 2019. Isso não quer dizer que um quilo de batatas tenha mais ou menos peso, ou que o metro, por exemplo, um metro de tecido, passe agora a ter 95 centímetros. Não é nada disso que vamos tratar neste programa. Na verdade, em 1960, o sistema métrico decimal, que então existia, foi substituído pelo chamado Sistema Internacional de Unidades, chamado SI, mais complexo e sofisticado que o anterior. O SI foi criado na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes e com o objetivo de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis para todo o mundo. Esse sistema define um grupo de 7 grandezas independentes, denominadas de grandezas de base, e a partir delas as demais grandezas são definidas e têm as suas unidades de medida perfeitamente estabelecidas. Essas grandezas definidas, a partir das básicas, são denominadas de grandezas derivadas, por convenção, e as unidades fundamentais são aquelas independentes que servem de referência para a determinação de novas medidas. Em 100 anos foram feitas poucas alterações às medidas preconizadas. Contudo, na década de 1960, todas as medidas foram comparadas e já foi notada uma discrepância razoável entre elas. Depois, na década de 1990, todas elas foram comparadas mais uma vez, numa campanha de calibração então lançada, e observou-se que em relação ao quilograma haviam medidas que variavam em mais de 70 microgramas. Pode parecer que é nada em termos comerciais, mas imagine isso para uma dose de medicamentos. Esse é um problema que começou a surgir. Se você estiver tomando um certo medicamento, essa perda pode colocar a sua saúde num grande risco. Bem, isto é só um exemplo que talvez não reflita a mudança que acima nós já falámos. Para nos explicar com pormenores todos esses aspectos, recebemos hoje nos nossos estúdios o professor Dr. Daniel Magalhães. Ele é docente e pesquisador no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e diretor do Centro Avançado para Apoio e Inovação da Escola de Engenharia aqui em São Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falarmos um pouco sobre estas alterações que muita gente ainda não entendeu. Então vamos tentar decodificar. Eu que agradeço. Eu proponho começarmos a nossa conversa pelo aspecto histórico que envolve a padronização das medidas. Professor Daniel, de que forma como é que isso começou e qual foi a razão para essa alteração que agora está tão evidente, por exemplo, nos meios de comunicação e nos artigos científicos? Acho que é muito difícil precisar realmente quando algum tipo de padronização tenha começado. Nós temos documentações com relação à Revolução Francesa, com relação a diversos encontros, como você colocou, Conferência do Metro, então a formalização do Sistema Internacional de Unidades. Por outro lado, nós temos registros de gravuras, por exemplo, egípcias, que mostram unidades de medida, ou não unidades, mas formas de padronizar medidas com relação ao comprimento do braço do faraó, depois em regimes monárquicos, né, com relação a pés de reis. Tudo isso são tentativas de padronizar de algum modo, de organizar as formas de negociação, de medir mercadorias. Tudo isso é a sociedade tentando se organizar. Acho que essa é toda a história. Essa do braço do faraó, quer dizer que a medida seria o braço, digamos, o metro não é um metro, mas não, a medida estipulada era o braço do faraó. Sim, porque aí seriam, acho que cúbitos, então jardas ou braças, tudo isso são formas de medir e tentando chegar a algum tipo de padronização, alguma coisa que servisse como referência. Então não há, digamos que
Não há um calendário estipulado desde quando começou isso. Quer dizer, isso perde-se na memória, né? É muito difícil, né? É muito difícil estipular isso. Às vezes nós pegamos alguns relatos históricos e aí de repente alguém mostra ou acha numa gravura egípcia, por exemplo, olha, isso lembra, tem um dos deuses egípcios segurando uma balança. Então Entendi. Isso é extremamente desafiador, né? Tentar colocar realmente uma ordem nisso. Professor Daniel, já com o Sistema Internacional de Unidades criado, nós fizemos referência a isso, que foi em 1960, agora no ano de 2019 determinou-se que a partir do mês de maio todas as medidas iriam sofrer alterações. Ora bem, vamos lá, que tipo de alterações foram essas e acho que a pergunta fundamental, para que servem essas alterações? Uma das coisas que o Bureau Internacional de Pesos e Medidas tem, vamos dizer, propagado nas últimas décadas é de que nós não podemos ficar reféns de medidas que dependam de eventos climáticos ou que sejam fortemente relacionadas a observações que seriam influenciadas, por exemplo, por eventos climáticos. Outra deliberação, então, é muito difícil você ter uma medida, por exemplo, de observação de céu. Então, isso nós estaríamos muito reféns de tempo nublado ou melhores de observação, isso a gente não pode conceber. A outra coisa é não ficarmos reféns em termos de artefatos, a materialização de um padrão, né? E toda a discussão em torno do quilograma é justamente porque ele era com relação a o que nós chamamos de artefato. Olha, quem é o quilograma? É aquilo. É aquela massa. Que era representado por um peso, né? por uma massa, um bloco cilíndrico, né? Mas ele era o quilograma. Então isso faz com que nós sejamos reféns, nesse caso, de um item que está guardado por alguém e que não é reprodutível, porque é reprodutível, ele pode ser copiado, mas ele nunca vai ser igual realmente, ou outra pessoa que queira reproduzi-lo vai ter certas dificuldades, vai ficar dependente da boa vontade de quem detém aquele item. Há uma coisa que eu gostaria você falou do artefacto, né? Realmente nós estamos, o professor Daniel está falando de um artefacto que é um pesozinho, uma coisa cromadinha, dentro de uma redoma de vidro e em Paris. Explica um pouco isso, porque me faz alguma confusão, como é que, para quê? Quer dizer, o artefacto está guardado numa torre, numa campânula de vidro, lá em Paris. Como assim? Explica um pouco isso. Foi a forma, na época, né, de guardar essa referência. Para quem gosta de séries, né, o BIPM é meio que o guardião do artefato do quilograma. Fica lá dentro de uma campânula de vidro, na verdade são pelo menos 3 campânulas de vidro, para que ele fique dentro do... Estamos agora a ver, é aquela campânula que está agora na verdade, a massa imagem, de 1 quilograma que está aqui dentro. É uma massa, portanto, a massa aqui é um metal? É um metal, um cilindro de platina e irídio, para que ele tenha, pelo menos, minimizada o risco de oxidação ou de perda de material, porque isso faria com que a gente acabasse mudando o quilograma, que foi o que foi verificado. Quer dizer que com o tempo e com o manuseamento até, você perde massa, né? Perde massa. Para cada vez, é difícil... Provavelmente o que acontece é que ele tenha perdido massa, porque para cada procedimento que vai ser realizado de comparação, há também um procedimento de limpeza, de lavagem desse quilograma. Então, ele deve ter perdido um pouco de massa. Em comparação com esses outros quilogramas, como foi então verificado, praticamente todos os outros teriam ganho massa em relação à referência. Mas aí você se pergunta, né? Mas foram todos que ganharam massa com relação à referência ou a referência perdeu massa? Então. Né? Então, e essa é a discussão. Você não pode... Na verdade, o que acontece nesse gráfico que eu mostrei é que porque todos ganharam massa com relação a ele? Na verdade, ele é a referência. Então, a princípio, ele não pode mudar a massa dele. Tudo é referenciado com relação a ele.
Pronto, a gente já pelo menos já entendeu um pouco como é que ele perdeu massa, né? Como é que ele eventualmente tenha perdido, ou mudou, né? Mas agora, em relação ao metro, o metro não esticou nem encolheu, ou sim, ou foi de facto isso que aconteceu em relação ao padrão? Porque também existe um padrão do metro. Uhum. Onde é que está o padrão do metro? O padrão do metro, historicamente, ele foi definido como uma distância entre o Polo Norte e o Equador, a 10ª milésima parte dessa distância. Isso foi definido lá na Revolução Francesa. E aí foi então definido uma barra com um certo comprimento. Depois essa barra passou por algumas alterações também para evitar que ela sofresse alterações de deformações. Também é uma barra de platina e irídio, mas já há algum tempo que o metro não é mais essa barra, ela é apenas um artefato histórico. O metro atualmente é baseado na medida da velocidade da luz. E já é uma primeira mudança importante na direção do que nós temos hoje, né? Entendi. Por que aconteceu essa mudança? Exigências de uso, exigências comerciais, de metrologia de uma forma geral. Né? Uma coisa interessante era, a barra tem 1 metro de comprimento, alguém vai manusear essa barra, vai pegar nas pontas, vai alterar? Então vamos fazer 2 marquinhas na barra, tem uma ilustração aqui que mostra isso, tem 2 marquinhas nessa barra. Sei. Para dizer, olha... Aquelas 2 ranhuras. Né? As 2 ranhuras. Então, o metro pode ser manuseado pelas pontas, não vai ganhar massa, a distância é entre as 2 marquinhas. Aí, com o passar do tempo, mais exigências. Mas a distância entre as marquinhas é o centro das marquinhas, a borda interior, Então, começa a ter mais exigências. E é isso que traz a necessidade dessas mudanças. Essas mudanças. Eu falei isso no início do nosso programa, que essas alterações elas não vão ter impactos no cidadão comum, na vida das pessoas, nem vão ter impactos em termos comerciais e na economia, de uma certa forma na economia. Mas nas áreas da indústria de medicamentos e nos laboratórios de precisão, aí a coisa muda. Por que muda? O que mais muda, todas as escolhas que foram feitas, elas demoraram muitos anos para serem feitas, por causa do cuidado de se atribuir valores a certas constantes, nós chamamos de constantes fundamentais, para que houvesse realmente o menor impacto possível no que é medido hoje. Então, o que é relatado pelos comitês científicos e pelo próprio BIPM é que em todas as unidades hoje medidas não há nenhuma alteração de medição. O que tinha massa de 1 kg mantém-se 1 kg. O que media 1 segundo, mantém-se o segundo como ele é medido para nós, né? Mesmo em usos muito exigentes. Então todo o cuidado foi esse. Eu precisava definir números que servissem de referência para essas grandezas e eles tivessem mínimo impacto. O que é relatado é que algumas pessoas fazem medidas de volts com altíssima resolução. O volts é a unidade para a diferença de potencial, para tensão elétrica. Essa medida sofre uma pequena alteração, mas o que se relata é que apenas laboratórios de referência sentirão alguma mudança nessa medida. Porque ela é tão pouca que o que é usado, por exemplo, por um eletricista, com certeza não vai ter Mas estamos a referir, nós estamos citando 1 volt. Isso. Agora, quando a grandeza aumenta, aí há diferenças, não é? Sim, mas mesmo para milhares de volts, por exemplo, em sistemas de fornecimento de energia, transmissão de energia, mesmo isso não é sentido. Né? Nós temos variações nesses usos que são muito maiores do que a referência para dizer, olha, nós temos uma tensão de qualidade, fornecimento de energia de qualidade. Isso não vai realmente mudar. Como você falou no início, o quilo de batata continua 1 quilo de batata. Exatamente. Para quem faz dieta, infelizmente, isso não foi alterado. Não foi alterado. Nem para mais, nem para menos. Mas nós temos o problema dos medicamentos. Sim, com certeza. Aí a coisa já... Aí o que passa a acontecer é que, novamente, o nível de exigência que se tem hoje. Né? Então, para doses de microgramas,
para comprimentos de nanômetros ou de micrômetros. Hoje existem diversos dispositivos, quem tem um aparelho celular com vários sensores, esses dispositivos são fabricados em escala micrométrica. Então, pequenos erros ou erros que seriam propagados até esses dispositivos causariam uma mudança de desempenho muito grande. E aí isso é o nível de exigência que nós temos hoje, né, de ter dispositivos já em escala nanométrica que também exigem grande resolução para que nós possamos tê-los com qualidade. O professor Daniel há pouco falou sobre o segundo, sobre tempo, né? Você trabalha, professor Daniel, você trabalha com um relógio atômico que está aqui instalado na USP São Carlos, no campus da USP de São Carlos. Estas alterações, elas vão também influir sobre o comportamento do timing, do tempo, ou não? O tempo é uma coisa interessante, porque talvez, é difícil dizer o que desencadeou todas essas mudanças, mas tudo que nós temos hoje com altíssima resolução, mesmo o quilograma, ele é possibilitado, tudo isso é possibilitado por causa de uma altíssima resolução que nós temos hoje para a medida de tempo. Então, se nós formos seguir o que nós chamamos de rastreabilidade, nós formos investigar por que o quilograma tem tão alta resolução para ser medido da forma nova, né, como está sendo proposta, tudo isso vai a medidas de frequência e de tempo. Então, de certo modo, algumas décadas atrás, poucas décadas atrás, as primeiras medidas de altíssima resolução de tempo e de frequência possibilitaram uma revolução de chegar a todas as outras medidas com uma referência, e hoje essa referência quase que comum é a do tempo. Mesmo quilograma, mesmo metro, se eu estou medindo a velocidade da luz, é o caminho que a luz percorre no vácuo num certo intervalo de tempo. E a capacidade que eu tenho de medir esse tempo é que leva a uma altíssima medida, uma altíssima resolução na velocidade da luz e no metro. Que é o que te vai definir o metro exatamente. Aquele preciso, né? Exatamente. Hoje, depois de toda essa revolução causada pela medida do segundo, já é discutido também uma nova referência para o tempo. Hoje ele é baseado num átomo. O átomo de Césio 133. Césio 133 é a massa do césio, que é o isótopo não radioativo. Né? Nós conhecemos aí o Césio 137, o Brasil tem um trauma disso, mas nós lidamos, e a referência é o Césio 133. Tem o trauma por quê? Por causa de acidentes radioativos. E é um isótopo usado para radioterapia. Sim. Então, para outros usos. Para referência de tempo, não. É o césio, massa atômica 133. Ele é muito comportado, é estável e é uma transição desse átomo. Hoje se discute uma alteração nessa medida. Como será essa alteração? Bom, a discussão já está de algum tempo, mas eu diria que ela está só no começo. Entendi. Ainda tem alguns anos para ser discutido por sociedades científicas, e eu particularmente acredito que o césio atualmente é o nosso artefato. Entendi. Se nós formos considerar todos os outros padrões, nós tiramos o artefato, então por que nominal ao césio? Por que é um direito adquirido dele? Né? Então, eu acho que a próxima alteração do segundo talvez nem seja com relação a um átomo em específico. Será provavelmente com relação a transições atômicas, mas ele vai abrir muito mais, como abriu todas essas outras referências atualmente. Eu aproveito este programa, não estava bem na sinopse do programa, mas eu aproveito a presença do professor Daniel Magalhães para fazer este desafio. Me explica, por gentileza, para os nossos espectadores, o que é o relógio atómico, como é que ele funciona e para que é que ele está aqui na USP em São Carlos. Um relógio atômico é um sistema um pouco mais complexo, não é como uma balança, mesmo a balança atual ela é bem mais complexa, mas um relógio atômico ele é um sistema que é capaz de extrair
do átomo uma informação de frequência. Isso é uma coisa muito bela da mecânica quântica, de dizer que a energia ela está relacionada, a diferença de energia de um átomo ela está relacionada a uma frequência. Quem relaciona isso, muitas vezes nós aprendemos isso no colegial. Né? Um ΔE é igual a uma constante, a constante de Planck, o H, vezes a frequência. A frequência ou a radiação eletromagnética ela carrega uma energia. E se eu fornecer para um sistema atômico exatamente a diferença de energia necessária para ele transitar de um nível para outro, ele vai transitar. Se eu estiver num regime próximo dessa energia e eu errar essa energia fornecida, eu errar essa frequência, então esse átomo nem liga para mim. Então ele só vai me responder se eu fornecer para ele realmente a energia necessária para ele sofrer a transição. E essa energia para o átomo de Césio 133, por exemplo, ela é de uma frequência em torno de 9 GHz. Então, ela está numa região que nós chamamos de região de micro-ondas. Para os engenheiros, muitas vezes, para os físicos, isso está na região da banda X. É uma banda de micro-ondas. E se eu consigo fornecer para o sistema atômico essa radiação eletromagnética num regime de micro-ondas, um pouco mais que a micro-onda que está no nosso forno de micro-ondas. Lá é 2.4 GHz. Então, um pouco além, 9.192 GHz, o átomo me responde e diz, você está com a frequência certa. Ele sofre uma transição. Enquanto ele não sofrer essa transição, eu tenho que mudar a frequência de um gerador e procurar essa frequência, até o momento em que ele transita. E aí eu estou fornecendo para ele a frequência certa. Ele é um discriminador. Ele diz para mim, olha, a frequência que você está gerando é 9,192 GHz. Então, pode usar para outras coisas que você está com a frequência certa, você tem a definição do segundo nas suas mãos. E ela não foge dali, essa definição não foge. Não foge dali. Ela é tida como o átomo não perturbado. Obviamente, vários efeitos podem fazer com que esse átomo seja perturbado. Então, a complexidade do relógio atômico é mapear também todas as condições de ambiente. A que altitude nós estamos operando, a que temperatura nós estamos operando, se tem um campo magnético residual. Tudo isso altera ligeiramente, mas altera assim na 13ª, na 15ª casa decimal. E aí vai o nível de resolução que a gente quer. Entendi. Eu quero um relógio atômico para que eu possa fornecer centenas de megahertz de taxa de transmissão, por exemplo, para a internet rápida, para sincronizar isso. Eu quero referências atômicas para que, numa rede conectada a um relógio atômico, mesmo com toda a degradação de sinal, alguém possa fazer uma operação financeira e fechar um câmbio com a certeza de que aquele momento de fechamento de câmbio o dólar estava valendo um certo valor. Então, tudo isso implica utilizações de tempo, mas em diferentes níveis de exigência. Novamente, tudo leva a exigências cada vez maiores, mas... Mas podemos dizer que este relógio atômico é um padrão? Esse relógio atômico é um padrão. É o padrão? É um padrão. É um? Isso. Existem mais relógios atômicos sem ser esse? Aqui no Brasil, existe? No Brasil existem 2 mantenedores existe o nosso mantenedor de hora oficial, atualmente o Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Eles têm a divisão da hora e tem também o próprio Inmetro mantém um laboratório onde eles têm uma coordenada de tempo que nós chamamos de coordenada rastreável ao tempo universal coordenado. Entendi. E este relógio, ele se comunica com esses que você acaba de falar, do Rio de Janeiro? Há uma conexão? Todos eles, nós podemos usar comparações comuns através de sinais de satélite, sistemas de navegação, GPS, Galileu, GLONASS. Nós podemos fazer comparações comuns por esses sistemas de satélite. Mas todos nós contribuímos, como a USP aqui em São Carlos, todos nós contribuímos para o BIPM formar o novo tempo universal coordenado.
Que legal. Então, a cada 30 segundos nós guardamos um ponto. Esses arquivos diários são enviados para o BIPM em Paris, na verdade nos arredores de Paris. Toda semana eles computam todas as correções ou todas as contribuições de cerca de 150 laboratórios ao redor do mundo. E aí forma o novo direcionamento, eles chamam de steering, que é dirigir, né? Esterçar. Isso. E então eles computam a nova hora, como ela está sendo corrigida, com a contribuição de todos esses laboratórios ao redor do mundo. Que bacana ter aqui o relógio atômico aqui é muito legal. E você é o principal, muito é o mantenedor. dos. Você é o pai da criança, né? Junto com outros colegas. Não dá para fazer essas coisas sozinho. Né? Tem toda uma equipe por trás, tem outros professores que são muito importantes. Outros colegas que trabalharam nesse laboratório no passado. Muito bem, professor Daniel, o nosso programa está praticamente no fim. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e dividindo essas opiniões e estes conceitos sobre os novos conceitos do Sistema Internacional de Unidade. Muito obrigado pela sua presença. O programa de hoje fica mesmo por aqui, restando agradecer então mais uma vez ao professor Daniel Magalhães por sua presença nos nossos estudos e pelo tema que trouxe para debatermos. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituem a equipe de produção que levou até você este programa. Até a semana que vem, de São Carlos, Rui Sintra.